Um verdadeiro show. Um verdadeiro show de ensino na terceira aula de ética das profissões do professor Fabrício. Foi um verdadeiro espetáculo de aprendizado e reflexo sobre a conduta profissional dos advogados. Com uma abordagem dinâmica, interativa e extremamente didática, o professor conseguiu transformar um tema essencialmente técnico em um debate envolvente, repleto de exemplos práticos e questões do dia a dia da advocacia. Nesta aula, foram abordadas as responsabilidades éticas dos advogados, destacando-se a importância da veracidade na representação do cliente, os limites éticos na publicidade jurídica, a hierarquia dentro do sistema jurídico, as consequências disciplinares de condutas inadequadas e até mesmo a necessidade de modernização das normas da OAB para acompanhar aí as mudanças da profissão. O professor demonstrou não apenas um profundo domínio do tema, mas também um compromisso real com a formação ética dos futuros advogados. Os pilares da ética na advocacia. A aula começou enfatizando a importância da ética para o exercício da advocacia, destacando que ser advogado não se resume apenas ao conhecimento técnico, mas envolve também uma postura íntegra e responsável perante o judiciário, os clientes também e a sociedade. O professor destacou 5 princípios fundamentais da advocacia. Primeiro, ele falou da confidencialidade, o dever do advogado de guardar sigilo absoluto sobre as informações dos seus clientes, salvo em casos excepcionais previstos na lei, como quando há grave ameaça à vida ou à honra de alguém. Urbanidade, a necessidade de manter um relacionamento respeitoso e profissional com colegas, clientes, juízes e promotores, sem rivalidades desnecessárias. Terceiro, não mercantilização da advocacia. A proibição de tratar os serviços jurídicos como produto comercial, evitando práticas como publicidade abusiva ou a captação irregular de clientes. Número 4, exclusividade. A advocacia não pode ser exercida em conjunto com outras atividades comerciais, como consultoria financeira, contabilidade e assim, né? Para poder evitar conflito de interesse, ele deixou bem claro. E número 5, pessoalidade. A relação advogado-cliente deve ser direta e de confiança, sem a intermediação de terceiros para obtenção de causas. A hierarquia no sistema jurídico e a independência do advogado. Um dos temas mais debatidos na aula foi a hierarquia entre advogados, juízes e promotores. O professor explicou que, embora todos façam parte do mesmo sistema jurídico, nenhum deles está acima do outro hierarquicamente. Advogados não são subordinados a juízes ou promotores e devem atuar com independência, sempre defendendo os interesses de seus clientes de forma ética e combativa. No entanto, essa independência não significa que o advogado pode agir de qualquer maneira. O professor Fabrício ressaltou que a cordialidade e o respeito devem sempre prevalecer, mesmo em situações de conflito. Ele trouxe um exemplo prático sobre como o advogado pode responder com firmeza a uma atitude desrespeitosa de um magistrado, sem perder a postura profissional. A responsabilidade do advogado civil, criminal e disciplinar. A aula também abordou, em detalhes, as 3 formas de responsabilização do advogado, que podem ocorrer de maneira independente, certo? Responsabilidade civil, número 1. Quando o advogado comete um erro profissional que causa prejuízo ao cliente, como perda de um prazo processual, ou a falta de diligência na condução de um caso, por exemplo. Número 1. Responsabilidade civil. Quando o advogado comete um erro profissional que causa prejuízo ao cliente, como a perda de um prazo processual ou a falta de diligência na condução do caso. Nesses casos, ele pode ser obrigado a indenizar o cliente. Número 2, responsabilidade criminal. Se o advogado praticar crimes como apropriação indébita, ficar com o dinheiro do cliente de forma indevida,
ou falsificação de documentos, ele pode ser processado e até mesmo perder seu direito de exercer a profissão. Número 3, responsabilidade disciplinar. A OAB pode aplicar penalidades a advogados que violem o Código de Ética, que vão desde uma advertência até a suspensão ou exclusão dos quadros da ordem. Outro ponto central da aula foi a discussão sobre os limites da publicidade na advocacia. O professor explicou que a OAB permite que advogados divulguem seus serviços, mas essa publicidade deve ter um caráter exclusivamente informativo e não pode envolver mercantilização ou captação indevida de clientes. Foram apresentados exemplos de práticas proibidas, como anúncios em rádio, TV, e outdoor, com ofertas de serviços advocatícios, divulgação de resultados processuais como forma de autopromoção, certo? Oferecimento de consultas gratuitas em redes sociais para atrair clientes, uso de expressões sensacionalistas como ganhamos mais uma causa, aposentamos você rápido. O professor também mencionou o impacto das redes sociais na advocacia moderna, alertando que o uso inadequado do marketing digital pode levar a sanções disciplinares. Ele destacou que a OAB já está debatendo mudanças nas regras de publicidade, considerando a necessidade de modernização para acompanhar aí as novas formas de comunicação. O desagravo público e a defesa do advogado. Outro tema abordado foi o desagravo público, um mecanismo previsto no Estatuto da Advocacia para proteger advogados que tenham sua honra ou prerrogativas violadas no exercício da profissão. Quando o advogado é desrespeitado por uma autoridade pública, como um juiz ou promotor, a OAB pode organizar um ato público de desagravo, em que a classe manifesta seu repúdio à ofensa sofrida. O professor destacou que, apesar de muitas pessoas desconhecerem esse direito, ele é essencial para garantir a dignidade e o respeito ao trabalho do advogado. Reflexões finais. Uma aula inspiradora. A terceira aula de ética do professor Fabrício, da FBBR, foi muito mais do que uma simples explanação teórica. Foi uma verdadeira lição de vida sobre o compromisso que o advogado deve ter com a justiça e com a sociedade. Com uma didática impecável, o professor conseguiu transformar conceitos complexos em ensinamentos práticos e aplicáveis ao dia a dia da advocacia. Além disso, sua abordagem crítica e reflexiva estimulou os alunos a pensarem sobre os desafios éticos da profissão, destacando a importância de agir com responsabilidade, transparência e respeito às normas que regem a advocacia. Sem dúvida, foi uma aula memorável, conduzida por um professor que não apenas ensina, mas inspira seus alunos a se tornarem advogados íntegros e comprometidos com a ética profissional. Um verdadeiro show de ensino.